Jonas capítulo 1. Jonas 1. E se você precisar de ajuda, é só levantar a sua mão. Vai aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vai ajudar a encontrar. Jonas capítulo 1, Antigo Testamento. Pode ler? Olha o que ele diz aí. Veio a mim a palavra do Senhor a Jonas, ou melhor, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, fez o quê? Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Presta atenção nisso. Os marinheiros faziam o quê? Lançavam ao mar a carga do navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Da onde é você? Você veio de quem? Você é de que povo? Você crê em Deus? Quem é você? Fala pra gente. Só que veja bem, o que está acontecendo com o navio? O que está acontecendo com o navio? A tempestade já está caindo. Sabe aquela história de botar o cadeado no portão depois que o bandido já levou tudo? Isso é um ditado, mas é um ditado que é verdadeiro. Eles pararam para se preocupar com algumas coisas que deveriam ter pensado antes, quando as coisas já iam mal. A gente é assim, as pessoas são assim, o mundo é assim, a grande maioria é assim. Eles questionaram para ele: vem cá, você é quem? Da onde você vem? Quem é você? O que você faz da vida? Você teme ao quê? O que acontece com você? Por que está acontecendo tudo isso com a gente? Olha o que ele diz no versículo 9. Ele quem? Jonas. Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo. O que quer dizer temo? Temer. Se você for olhar no dicionário, tem duas definições para temor no dicionário. A primeira definição, e é muito bom que você atente para tudo que está sendo dito. Esse tempo está passando, passa rápido, passa depressa. Às vezes a gente dá conta das coisas. Ontem eu ouvi alguém fazendo comentário sobre uma pessoa que faleceu na sexta-feira, falando: nossa, você viu como aconteceu rápido? Não aconteceu rápido, é que a gente está envolvido com tantas coisas às vezes, que a gente não vê o tempo passar. Mas o tempo é tempo para todo mundo, ele corre igual para todos. E está passando para nós. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção. Uma das definições da palavra temor fala estado de medo, desespero, angústia. A outra definição, ela fala assim: respeito excessivo e obediência a Deus.
A minha maneira de entender e de transmitir, de procurar ensinar temor, você me perguntasse o que significa temor, como é que eu explicaria temor, eu diria para você, eu explico temor da seguinte maneira: é você respeitar, obedecer por amor a Deus. Por amor a gente faz coisas que a gente nem imagina. Por amor a gente vai além. Quando a gente ama o pai, a mãe, por amor à sua casa, à sua família, enfrenta qualquer situação, se dispõe a fazer, independente da sua condição física. Ele pode estar doente, ele pode estar no limite das suas forças, ele pode estar ali no bico do corvo, ele vai, ele não olha se ele está com febre, se ele está debilitado. Quando a pessoa ama, ela vai, ela se joga. Eu estava falando de manhã sobre isso, eu vi um vídeo, a criança cai na jaula do urso, é na Ásia isso, é só procurar que você vai encontrar, de repente alguém aqui já viu também. O pai se joga dentro da jaula para salvar o filho, e o urso mata o pai. Um outro, para salvar o filho pequeno foi para o meio da estrada, correu para o meio da estrada, o pai saiu correndo e se jogou para tirar o filho do meio da estrada, e o carro bateu nele, morreu o pai. Por que ele entregou a vida? Você acha que passou pela cabeça dele na hora que ele viu o filho? Se eu correr agora, o carro pode me pegar e vai me matar. Você acha que ele passou isso na cabeça dele? Claro que não. Só tinha um pensamento: salvar o filho. Por quê? Presta atenção, é importante isso. Quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala para mim e para você que a gente tem que abrir mão de certas coisas por amor a Deus, sem pensar muito. É porque eu amo. Eu não estou falando de fazer loucura, não. Eu estou falando de mudança de vida. Eu estou falando de transformação de pensamento. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? Aqui, perguntaram para ele: quem é você? Ele está dando a definição de quem é ele. Olha o que ele está falando aí: eu sou hebreu, eu sou daquele povo que só tem um Deus, que todo mundo conhece, aquele povo que esse Deus ao qual eles temem operou coisas extraordinárias. E eu temo, eu obedeço, eu vivo por esse Deus. Mentira dele. Teme nada. Teme o quê? Por que ele está dentro desse barco? Por que essa gente está passando tudo o que está passando? Por que o barco está se despedaçando? Fala comigo, gente. Porque ele estava desobedecendo, ele estava fugindo. Sabe o que a gente cria? Hábito, costume. A gente está acostumado a falar para os outros: eu sou da igreja, sou crente, rapaz, eu tenho um Deus, eu creio em um Deus, existe um Deus na minha vida. O problema não é você falar, não é eu falar, subir aqui e gritar, subir aqui e falar grosso, é uma coisa. O problema é descer e sair como você daqui a pouco ali por aquela porta e ter que botar isso em prática na nossa vida, no dia a dia. Resistir o mal, abrir mão das coisas, virar as costas para muitas outras. Obedecer a Deus quando a ordem que Ele dá, ou o caminho que Ele coloca, não é aquele que a gente queria. Não agrada a gente, não satisfaz a nossa expectativa, desagrada em algumas coisas, não é legal, não é contagiante, não é bom. Deus falou para ele: ô Jonas, você vai para esse lugar aqui. O que ele fez? Levantou, se dispôs, mas para tomar outro caminho. E quando ele vai falar dele, ele fala que ele teme a Deus. Mentira dele. Mentira nossa quando a gente não tem disposição para fazer uma oração e depois sai falando que a gente crê em Deus. Mentira nossa quando a gente fala que Deus é o nosso tudo, é a nossa riqueza, é a coisa mais importante, e a gente não tem coragem de se esforçar um pouco mais para fazer algo que o agrade. E eu não estou falando de outra coisa a não ser buscar a Deus, abrir o coração para Deus. Quem está entendendo alguma coisa? E o Jonas está dizendo, ele se acostuma. Você quer ver um negócio? A gente que é casado, a gente tem um lado da gente na cama, não tem? Outro dia eu perguntei para ela: qual que é o seu lado? Qual lado você prefere da cama? Ela falou: eu prefiro qualquer um. Mentira. Prefere nada. Meu lado da cama é o lado da janela. Por quê? Porque a janela bate vento. Eu sou cheio de calor. Você vê que às vezes está frio, eu ligo o ventilador aqui. Eu sei lá, eu pego fogo, eu tenho um negócio, tem que bater vento, eu preciso de vento para o meu lado. Eu gosto desse negócio. Ela não, ela é fria.
ela tem que se cobrir, ela daqui a pouco o pé dela parece uma pedra de gelo. Outra coisa, do meu lado não pode ficar o guarda-roupa, o lado dela tem que ser o lado do guarda-roupa. Por quê? Porque eu vou lá, pego o que eu ver pela frente, para mim está tudo certo, eu boto a roupa e vou para frente. Ela não, ela senta e tem que olhar. E penteia a roupa para cá, e penteia a roupa para lá. Então ela tem que ficar com o lado da parede que dá para o guarda-roupa. Quem está entendendo? Automaticamente a gente já vai para o lado. Faz um teste aí hoje, faz uma experiência hoje. É a mesma cama, mas hoje você troca de lado com a sua esposa, com o seu marido. Ah, mas e eu que durmo sozinho? Você vira, você dorme para o lado dos pés, entendeu? Você vira do lado assim, bota o pé do lado da cabeça, a cabeça do lado do pé. Faz uma experiência dessa. Você vai ver a mesma cama, é o mesmo colchão, mas é completamente diferente. Por quê? Porque o hábito transforma a gente, o hábito molda a gente, e a gente se acostuma. A gente se acostuma porque a gente vem na igreja, carrega uma Bíblia, falar que é de Deus. O que nos faz ser de Deus é seguir a orientação dEle, é obedecer a Ele. O que faz a vida da gente mudar não é você sentar no banco da igreja. Vir à igreja é essencial, mas muito mais importante do que você vir na igreja é botar em prática lá fora aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Quem está entendendo alguma coisa? Porque senão não vale de nada. O mundo está cheio de religiosos, as igrejas estão lotadas por aí. É o povo caminhando para um lado e daqui a pouco vira o fluxo, passa para o outro. Passa debaixo disso, vai para debaixo daquilo e vive assim, vive assado. Olha para a vida. O que é que mudou? Continuam sempre fazendo as mesmas coisas, mesmo rumo. Mas eu quero saber de efetivo. O que é que transforma? Estava ele lá fugindo, mas ele estava se achando de Deus. Estava ele lá se desviando do que Deus tinha falado para ele. Por quê? Porque não agradou ele. Não era a cidade que ele queria ir. Daqui a pouco, se você continuar a leitura, no 3º capítulo aí, eles vão debater, eles vão discutir, ele vai debater com Deus. Ele vai falar para Deus: eu não queria vir aqui por causa disso, eu falei para o Senhor. Eu vim porque eu fui obrigado, mas se fosse por mim eu não vinha. Não vinha porque eu não queria. Só que a vontade de Deus é soberana, ela se cumpre de todo jeito. Agora, quando você não se coloca nela, ou não obedece, então você colhe os frutos disso. Continuando aqui. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele os havia declarado. Disseram-lhe, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez. O mar ia se tornando cada vez. Você está entendendo o que isso quer dizer, não? A situação, ela ia piorando cada vez mais. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, presta atenção nisso, ó. Os homens remavam, tentavam, lutavam, faziam, tentavam por onde? Para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, o fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar. Cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Diga glória a Deus. Esse capítulo todo aí que foi lido, ele tem muitas lições, muitos ensinamentos. Ele ensina, quando a gente olha para o lado de Jonas, a desobediência. Ele ensina quando a gente olha para o lado do dono do navio, que não parou para prestar atenção naquilo que ele estava colocando dentro do barco dele, não teve critério nenhum e foi colocando. Por quê? Porque ele estava querendo era ver o dinheiro.
Ele estava querendo era ver o lucro. Quando a gente olha para essa tripulação que estava aí dentro, os marinheiros que faziam parte, que iam morrer sem terem feito nada, por quê? Porque só olharam para aquilo que eles poderiam ganhar, e eles estavam lançando as coisas que estavam dentro do barco. A mercadoria não era deles, eles iam ter que pagar isso, alguma hora eles iam ter que ressarcir o dano. Eles estavam jogando para fora, ia morrer todo mundo. O barco estava sendo destruído, por quê? Porque eles colocaram quem não devia para dentro do barco. Isso é com a gente. Uma oração a menos que a gente faz, uma leitura a menos que a gente faz, um passo a menos que a gente dá, um esforço a menos que você deixa de fazer, porque de repente você está cheio das suas razões. Esses dias eu estava conversando com alguém, eu fiz uma pergunta que você tem que ter cuidado quando você faz ela. Eu tenho uma tia que você não pode perguntar para ela se está tudo bem. Se você perguntar, está tudo bem, fulano? Ela descarrega tudo de ruim em cima da gente. Falando, nada nunca está bem. Aí esses dias eu perguntei para alguém aqui, tudo bom, irmão? Como é que a senhora está? Ah, irmão, foi a gota para o copo transbordar. Está bem não? Está bem não? Olha, está assim, está assado, eu me sinto assim, eu faço isso, eu faço... A pessoa falou todos os problemas. Eu perguntei para ela, mas quem está sustentando a senhora de pé? Sustenta a senhora de pé aquele que a senhora tem buscado. Gente com metade desses problemas todos, dor nas costas, dor na junta, dor no músculo, dor no nervo, dor na consciência, dor em tudo quanto é canto. É Deus que te mantém de pé. Problema em casa, problema no trabalho, problema financeiro, problema na família, problema no casamento, problema aqui, problema ali, problema lá. O que te dá esperança de que sua vida vai melhorar? É a sua comunhão com Deus, é o Deus que você busca, porque só tem um que não dá esperança. Você trabalha e de repente chega à conclusão que o teu trabalho é limitado e só te leva até aquele pedaço. Você fala, você argumenta, você discute, você vai lá e briga, você vai lá e fala, mas a pessoa não muda, a cabeça dela não muda, nada se transforma e você chega à conclusão de que os teus argumentos são limitados e que a tua capacidade não vai conseguir levar além. Então, da onde vem a esperança de que a tua vida vai mudar? De que as coisas vão melhorar? Da onde vem a esperança de que vai acontecer alguma coisa diferente? A tua esperança em Deus. E quando você está distante dele, essa esperança desaparece. Quem está entendendo alguma coisa? É assim que funciona. Sabe o que estava acontecendo com ela? Ela estava colocando um monte de coisa dentro dela que estava começando a atrapalhar ela. Estava começando a trabalhar dentro dela com o seguinte pensamento: você não precisa estar toda hora lá. Você não precisa buscar tanto. Você não precisa, para que todos esses dias que você vai? Começa a diminuir, vai só no domingo, faz só assim, faz só assado. Cada um faz do jeito que bem entende, a vida é sua. Não é porque você vem todo dia. Ele estava dizendo que ele era hebreu. Ele estava dizendo que ele temia, mas ele não funcionava não. Na hora de botar em prática, tudo mentira. Está cheio de gente que mora dentro de igreja, todo dia dentro de igreja, mas não faz nada do que a palavra de Deus orienta. Então não é a quantidade, é a qualidade. É o quanto daquilo que eu recebo, eu creio e ponho em prática na minha vida. Obedeço, mesmo quando as coisas não estão bem para mim. Só que no todo dessa conversa, mesmo com todos os problemas que ela estava falando que tinha, ela estava aí. Então ela estava fazendo o contrário do que o Jonas fez. Eu não sei se você lembra, eu não sei se você estava aí a semana passada. Semana passada a gente leu sobre uma passagem que falava de Paulo, que estava dentro de um navio, que também estava sendo despedaçado, que também estava enfrentando uma grande tempestade, mas todos que estavam dentro daquele navio foram salvos. Por quê? Por causa da vida de Paulo. Naquela passagem lá em Atos 27, você não vê Paulo dormindo lá no porão do navio profundamente, agarrado no sono. Pelo contrário, Paulo estava em comunhão com Deus. Quando Paulo abre a boca para falar, ele não fala para eles: todo esse tormento que a gente está enfrentando é por causa de mim. Paulo fala para ele: é por causa de mim que Deus vai salvar todo mundo aqui dentro, porque eu pertenço a um Deus, eu sirvo a um Deus, existe um Deus na minha vida, existe um propósito. Isso arrepia a gente. Existe um propósito de Deus na minha vida, e porque eu estou aqui, o meu Deus vai salvar todo mundo. É diferente.
A vida de quem tem propósito com Deus é diferente. A vida de quem tem comunhão com Deus é diferente. Lá, Deus salva todo mundo por causa de Paulo. E aqui vai morrer todo mundo por causa de quem? Tem coisa que a gente atrai, que faz bem, que salva. Tem coisa que a gente atrai que destrói. Só que é você que abre a porta da sua vida para essas coisas. Sejam elas quais forem. Desde uma coisa simples até uma coisa muito complexa. Seja o que for. A gente fala que é de Deus e fala que Deus está no controle, mas na hora de tomar atitude, a gente faz aquilo que a gente quer. Aquilo que agrada a gente. Porque de repente não me agrada muito fazer desse jeito. A gente vê isso todo o tempo aqui. Às vezes. A gente se depara com isso quando ouve as pessoas. Está dando para entender o que eu quero dizer? Quem está compreendendo? Foi preciso que tirasse aquilo ali dali de dentro. Sabe quando é que Jonas vai orar? É só você olhar aí o capítulo 2, o título. Ele vai orar, ele vai se lembrar e falar com Deus, ele vai buscar a Deus, ele vai se aproximar de Deus, quando ele está na barriga do peixe, na profundeza do mar. A gente às vezes não precisa chegar nesses fundos de poço. A vida da gente às vezes, ela não tem necessidade de virar do avesso. A gente é que busca isso, e a gente depois fica se questionando, por que Deus está deixando? Por que Deus está deixando? Porque você ou eu não fizemos o que a gente tinha que fazer lá atrás. Tomamos o nosso caminho, fizemos as coisas do jeito que a gente queria. A gente sabe que Ele existe, a gente crê na existência dEle, mas na hora de fazer, faz do jeito da gente, e quer que os resultados sejam os resultados de quem? De Deus, e não vão ser. Não se engana não, a verdade é essa. Para que você veja Deus na sua vida, você tem que andar no caminho dEle, obedecer a Ele, ainda que isso custe você desagradar a você mesmo. Sair daquilo que você está acostumado a fazer. Ir para lugares ou pisar em terrenos que não te satisfazem tanto assim. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Por favor. Depende do teu esforço. Depois o Jonas resolve que só há uma maneira de sair desse tremendal de lama, é obedecendo. E ele vai e faz a vontade de Deus, mas muita coisa aconteceu que não precisaria ter acontecido. Por causa do quê? Desobediência. Não é desobedecer uma doutrina da igreja. Doutrina da igreja é a maneira do homem pensar como as coisas devem ser. Fanatismo não tem nada a ver com ser de Deus. Religião não tem nada a ver com ser de Deus. Ele está ensinando para a gente. Ele achava que ele era de quem? Mas a atitude dele. O que eu gostaria, o que essa palavra vem para mim, pelo menos, eu creio, espero que eu tenha conseguido transmitir isso, é fazer a gente pensar. Como é que a gente tem andado? Como é que a gente tem sido? Está cheio de gente que se coloca e acha que é de Deus, porque faz isso, porque faz aquilo, porque frequenta esse ou aquele lugar, ou carrega uma Bíblia, ou tem esse título, ou é conhecido pelos outros, mas é na atitude de cada um que a gente demonstra realmente se a gente é ou se a gente não é. Fica de pé no seu lugar, por favor. Por gentileza. Feche os seus olhos. Seja você quem for.